Olá, meu nome é Gabriel Alves Dev. Hoje eu vim aqui para trazer um vídeo um pouco para quem está começando na carreira, mais para júniors e provavelmente estagiários, trainee. É sobre a questão da entrevista e eu quero trazer hoje 3 pontos que vai fazer muita diferença, pelo menos que para mim fez, né? E eu quero compartilhar com vocês, que fez muita diferença para eu conseguir avançar para a próxima etapa, pelo menos das entrevistas, né? Pelo menos quando foi com o RH. O técnico acaba que vai ser em outro ponto. Eu acho que até pro técnico isso daqui também ajuda bastante para quando você for conversar com alguém que vai ser seu tech lead ou vai ser seu gestor, você conseguir trazer um pouquinho mais de confiança, mostrar que você tem um entendimento para aquela vaga que você está se candidatando. Então, tem 3 pontos aqui que eu anotei no meu caderno aqui, que eu pensei, pô, qual que foi os 3 pontos que eu mais vi diferença? Que tipo, eu fiz algumas entrevistas, eu acho que antes de conseguir esse último emprego eu fiz umas 15 entrevistas ou 10 entrevistas mais ou menos, por aí, de 15 a 10 entrevistas assim, num período muito curto de espaço de tempo, e eu sentia que eu não estava conseguindo, das 6, 5 primeiras entrevistas, eu não estava conseguindo ir adiante, e eu estava muito, meio que, chegava na entrevista, a entrevistadora falava comigo, perguntava alguma coisa, e eu me enrolava muito para conseguir raciocinar, formar meio que a estrutura do que ela estava me perguntando para conseguir passar para ela de uma forma clara. E isso fez com que me prejudicou bastante nas primeiras 5, 6 entrevistas ali, além do nervosismo de não ter praticado e tudo mais. Então, esses 3 pontos foram os que mais me ajudaram durante a entrevista. O primeiro deles, que eu acho muito importante de falar, é sobre quais stacks você tem dominância. Então, essas stacks que você tem dominância, você tem que deixar muito claro já no início da entrevista. Então, no momento que todas as entrevistas que eu fiz, teve esse momento, me fale um pouco mais sobre você. E todo mundo fala bastante sobre isso, né? Sobre, fala disso, fala daquilo, conte sobre suas questões pessoais, algo que você goste, não sei o quê. E toda vez que eu fui um pouco para isso, para contar minha história, de como eu cheguei na programação, de como que eu entendi a programação, o que eu via da programação, o que era eu perante a programação, o que era eu perante a sociedade. Quando eu começava a fantasiar muita coisa, eu vi que não estava dando certo. Tipo, eu gosto de jogar basquete, eu gosto de cuidar da minha saúde, eu curto ler livros de programação, eu sou um cara estudioso, minha mãe fala que eu sou um bom filho, não sei o quê. Então, toda essa questão da sua vida pessoal, as coisas que você gosta, o entrevistador não tá nem aí, pra ser bem sincero mesmo. Eles não estão nem aí. Então, o que eles querem saber é da sua parte técnica. Quem é você? É seu nome, sua idade, talvez aonde você mora, e daí em diante é seu currículo. Pum. Pronto. Então, esse quem sou eu foi o que mais me pegava e foi o que eu cuidei, que eu modelei um texto, não necessariamente um texto, mas eu modelei como é que era a minha experiência para conseguir sempre, toda vez que chegasse nesse ponto, eu já ter os tópicos na minha cabeça. Então, por exemplo, me fale mais sobre você e tal, eu sou o Gabriel, tenho 28 anos, ponto. Esse daí é quem sou eu. Daí em diante é só técnico. Então, eu tenho 2 anos de experiência na empresa tal, que era especializada em tal área. Então, essa questão já mostra, ó, minha experiência é nisso. Eu não tenho experiência. Bom, eu estou fazendo um curso técnico, eu estou fazendo faculdade em análise e desenvolvimento de sistemas ou em ciências da computação. Aqui você já começa a prestar atenção que tem uma estrutura. Então, quem sou eu e a minha experiência
em base, como que eu posso dizer, comprovada, podemos dizer assim. De tipo, pô, minha experiência é isso, daqui, ó, é isso daqui que eu consigo te mostrar, que eu tô interessado na área, que eu quero me desenvolver dentro da área. Então, tem essas duas questões. E quando você não tem experiência assinada em carteira ou de freelance, você vai ter que ter seus projetos pessoais. Então, são aqueles projetinhos que você estudou, que você fez na sua faculdade, no seu curso técnico, estudando em algum bootcamp. Então, você vai ter que pegar isso para colocar como a sua experiência, ao invés de ser desenvolvedor na empresa tal, que é da área tal. Então, isso vai te ajudar muito na hora que você estiver falando com o entrevistador, você sendo júnior ou estagiário. Então, esse é um ponto que fez a diferença. Pelo menos eu senti essa diferença que os entrevistadores se interessavam. Porque, querendo ou não, é um jogo ali, né? Você tá trocando ideia com o entrevistador, tentando dar suas boas cartas para ele, e ele é meio que o cara que tá tentando receber as melhores cartas possíveis e vendo qual baralho é o melhor. Então, se você tem um baralho mais forte, você vai ser o cara que vai ser chamado para a próxima etapa da entrevista. E foi meio que isso que fez ali a virada de como eu conseguia me comunicar durante toda a entrevista. Então, esse é o inicial. Falo meu nome, minha idade. Aí o próximo ponto, coloca uma vírgula aí, né? Vai ser a sua experiência. Pô, meu nome é Gabriel Alves, eu tenho 2 anos de experiência na empresa tal. Ela é especializada em tal tecnologia. Nisso, a pessoa já, pum, o cara já é diferenciado, ele já manja na regra de negócio. Então, muitas vezes eu escutava as pessoas falando sobre questões de trabalho, assim, se apresentando. Pô, sou software engineer, que eu trabalho na Disney e é na parte mobile e na parte de streamings da Disney. Então isso traz com que, dependendo da empresa que você for trabalhar, isso pode ser muito agregadora para a empresa. Por exemplo, você é uma empresa, por exemplo, ele trabalha na stream da Disney, mas ele está se candidatando para Netflix. Ele tem experiência com streaming, então ele já sabe como que funciona mais ou menos a regra de negócio ali sobre questões de upload de vídeo, entre outras coisas. Então acaba que isso é bem agregador. E pode ser outra questão também, nesse mesmo caso da Disney, é a questão sobre tráfego de, de visualização, né, de acessos dentro do, da sua aplicação. É outro ponto também muito interessante. Então, isso para mim, pelo menos é uma opinião minha, é algo que me ajudou muito. Eu posso estar totalmente enganado, mas eu acho que isso pode ser algo que vai te ajudar na hora da entrevista, porque você vai comentar sobre um projeto, por exemplo, se você não tem experiência na área, você criou um projeto. Ah, eu criei um projeto aqui, full stack de clone da Netflix. Isso é meio clichê, mas é um exemplo só. Então, pô, beleza, pegou, fez um clone da Netflix, utilizando tais tecnologias. E aí entra na parte das tecnologias. Então, inicialmente você apresenta como que você está integrado dentro do mercado. Tipo, pô, é nisso daqui que eu tô tentando me especializar. É isso daqui é a minha bagagem. Aí daí pra frente você começa a esmiuçar, detalhar mais sobre suas skills ali, né? De tecnologia. Então, eu tinha um pouco disso. Então, me apresentei, falei meu nome, minha idade, falei a empresa onde trabalhei, a experiência em quantidade de tempo e qual que era o ramo que trabalhava dentro dessa empresa. O próximo passo meu era mostrar minhas skills. E normalmente essas skills eu tentava trazer sempre voltada pro para a vaga que eu estava me candidatando. Por exemplo, se eu estava me candidatando para uma vaga que usava SQL e usava Java, eu tentaria falar sobre coisas que, tipo, durante esse processo de 2 anos de experiência ou nos meus projetos anteriores, eu tentava falar essas tecnologias que eu utilizei.
Então, pô, eu trabalhava com levantamento de requisitos. Isso é praticamente em qualquer projeto que você for utilizar, que você for participar, acaba que faz diferença para você. Então, pô, front-end, tem levantamento de requisitos dentro do front-end também, pô, botar um botão ali, deixar o botão mais bonitinho. No back-end também é uma funcionalidade nova, você levanta um requisito ali com stakeholders, você, às vezes você conversa com o cliente. Então, tudo isso você já apresenta. E essa seria meio que a parte 3 quando você fala sobre o que é você. A primeira parte é você se apresenta, sou Gabriel, não sei o quê. A segunda parte é meio que a sua experiência em questão de currículo, o que você tem ali a ser apresentado, ou o que você está cursando. Junta essas duas coisas, né, na parte 2 e a parte 3 é meio que a finalização. Você fala das suas skills de questão de tecnologia. E também até soft skills também. Não precisa ser necessariamente só sobre a sua tecnologia. E isso foi o que fez bastante diferença. Então, toda vez que eu me apresentava, eu meio que já tinha esse formato de apresentação separado em três partes, para que eu não me enrolasse tanto na hora da entrevista, porque o nervosismo faz com que você se enrole, fale um monte de coisas, né? Atropele às vezes uma coisa que era uma informação importante para o entrevistador e você acaba não passando para ele. E aí meio que foi isso. Então, por exemplo, tem lá a vaga de Java, SQL. Você vai falar, pô, nessa empresa aqui trabalhei com Java, trabalhei com SQL, fazia levantamento de requisitos, documentação. Então você separa nessas três partes. E isso faz com que facilite mais para o entrevistador já pegar e captar, né, fazer as anotações dele sobre os requisitos que são exigidos na vaga, se você está realmente compatível ou não, já nesse início da entrevista, que querendo ou não, acho que é a parte principal. Você começou a entrevista, já tem que isso é perguntado já no início, né, da entrevista. Então isso já faz com que você, tipo, aumenta a porcentagem de você poder ir para a próxima fase. E aí o segundo ponto é um ponto que eu não tinha noção disso, e era algo que me enrolava muito para conseguir desenrolar, que é o STAR, que é a situação, que é o S, né, de situação, o T da tarefa que você foi designado a tentar resolver, o A de ação, o que você tomou de ação para conseguir resolver essa tarefa, e o R seria a questão do resultado, o que isso contribuiu para a empresa, para a equipe, para as pessoas que estão ali em volta de você. Então isso foi algo que, pô, quando eles perguntavam, né, que é outra questão que normalmente acontece bastante nas entrevistas de TI, me fale quais são os projetos que você participou e quais foram as partes que mais te algum projeto importante pra você, é mais ou menos alguma coisa assim que eles perguntavam. E cara, isso me deixava com frio na barriga, porque eu fiz muita coisa no meu antigo trabalho, já fiz muita coisa nesse emprego novo que eu completei 3 meses essa semana. E cara, é incrível, você faz tanta coisa, e às vezes a síndrome até do impostor, ou entre outras coisas que você tem no seu dia a dia, no cotidiano, fazem você esquecer tudo que você já conseguiu construir na sua carreira ali, por mais que pareça ser pouco comparado às outras pessoas, mas para você que está começando a trilhar agora é muito. Então você deve se orgulhar, e eu tinha um pouquinho de dificuldade com isso. Então esse foi o segundo ponto que me pegava muito, que era essa questão de qual projeto que para você fazia diferença, ou que você acha que representa a sua carreira, ou algo do tipo assim, que seja mais, como que eu posso dizer, seria um highlight da sua carreira de programação, podemos se dizer assim, né? Igual jogador de futebol tem o highlight do melhor gol, você teria da sua melhor melhoria ou do seu melhor projeto. E isso me deixava muito ansioso, porque, vamos supor, eu trabalhava com back-end e, pô, como que eu vou conseguir falar do meu trampo do back-end sendo referente à vaga que está sendo exercida? Eu ficava, meu, putz, o que isso
vai agregar ou não vai agregar? E aí tem essa questão, né, da ansiedade, e aí me perguntava isso, eu não sabia o que responder, e esse estar me ajudou muito. Eu escrevi, eu literalmente tive que parar, escrever, pô, pensar, isso daqui era a situação que eu tava, deixa eu lembrar o que aconteceu. Peguei e mandei mensagem para um colega antigo de trabalho, cara, você lembra aquilo lá que a gente resolveu, tal, não sei o que. O cara muito ponta firme, me ajudou, tal, mandou mensagem de volta falando, pô, cara, era isso e isso e tal. Lembra que a gente mexeu nisso, a gente desenrolou isso. E fui pegando os projetos que eu meio que já tinha mexido, as situações de tarefa que eu já tinha resolvido, e fui montando, pegando assim e listando, ó, esse daqui foi uma tarefa que eu fiz, essa daqui é outra tarefa. Vamos supor, eu fiz uma tarefa que ela lidava com desempenho, pum, deixei aqui. Legal, essa daqui, desempenho da API aqui, foi show de bola, aumentou muito ali a questão da performance, então isso daqui foi lindo. Deixava ali o projetinho guardado. Isso daí é uma questão que, pô, performance, qualquer projeto exige performance hoje. Ainda mais no mundo que a gente vive que tem muito tráfego de dados. E, e aí fui anotando em questões de arquivo, trabalhei com arquivo, separei aqui e por aí foi. E aí conforme fui fazendo isso, eu fui estudando também o que eu já tinha feito, porque acaba que às vezes você esquece. No dia ali que você resolveu, você aprendeu um monte de coisa, você sabe como que funciona ali, você entende como fazer na prática, mas você não sabe falar. E essa é a maior questão, eu acho, é onde as pessoas acabam caindo bastante ali na hora da entrevista, porque elas não sabem expor esse conhecimento de uma forma técnica. E então acabou que eu peguei e separei situação, a tarefa que fui designado a resolver, a ação que eu tomei e trouxe também o resultado disso. Então isso fez com que ficasse bem claro para mim. E aí eu vou trazer essa questão que eu resolvi da performance, por exemplo, para um cenário para vocês conseguirem entender. O S, a situação era que a gente tinha um projeto legado em Webforms e acabava trabalhando com deixa eu ver aqui, deixa eu perguntar pro pai dos ignorantes de hoje em dia. WCP, chamadas, WC. Eu acho que é WCF. Chamadas WCF. É isso mesmo. WCF. Como criar um serviço WCF de comunicação. Então eu tinha essa questão do WCF, que era uma forma de fazer a comunicação da API que a gente tinha, que era uma API legada, né? Então ela tinha os protocolos dela, tudo dava muito trabalho para conseguir empacotar. E aí a gente acabou mudando para HTTP Client. E isso fez com que fosse uma mudança significativa ali para o build. Por exemplo, levava 4 minutos, 3 minutos um build, depois o projeto era muito grande, tinha muita referência que trazia junto com ele, e isso a gente conseguiu reduzir para questões de segundos o build. Então, essa é a situação. Situação, pô, tem aqui essa tecnologia aqui da WCF, é uma tecnologia legada, eu quero melhorar essa questão da performance da nossa API. Ela está demorando muito para buildar. Qualquer alteraçãozinha pequena que a gente fizesse um if de uma condição para a gente conseguir testar, tinha que esperar muito tempo para conseguir buildar e começar a startar o projeto, subir o projeto e fazer o teste. E aí foi aonde eu peguei da HTTP Client, dei uma olhada, estudei, fiz essa ação, né, de estudar, pesquisar. A situação era essa, de que demorava demais, então essa situação demorava demais. Tarefa, melhorar a performance, a ação, estudar uma tecnologia ou algum tipo de, de, de solução que fizesse com que evoluísse essa performance dentro da API ali do build. Fui lá, estudei HTTP Client e tal, resultado, o tempo de performance.
espremer o máximo possível o tempo de performance em questões de segundos, de minutos para segundos. Então, o entrevistador gosta muito de ouvir essas coisas assim, organizadas, né? Eu tô falando aqui para vocês, conforme vai vindo na minha mente aqui o flashback das coisas que eu acabei fazendo na hora da entrevista. Então, acho que isso pode ajudar bastante e realmente é um momento bem, como que eu posso dizer, desconfortável assim, mas faz toda a diferença para você conseguir evoluir profissionalmente. Então, essa foi mais uma das questões que eu parei para olhar e estudar e tentava trazer sempre esse estar de uma forma que fosse que tivesse vínculo com o requisito da vaga. Então, a vaga mexia com mensagens SFTP. Então eu pegava lá uma tarefa que eu fiz em SFTP, montava todo o cenário, separava tudo bonitinho e lógico, falava organizadamente, com confiança, falando termos técnicos. Se me perguntasse, eu estava preparado para falar o que era WCF, que era Solid, por exemplo, o que é Clean usava boas práticas ou não. Então tudo isso acaba que você vai jogando ali durante as suas explicações melhora muito, mas tem que ter prática. Então você vai ter que treinar. Essa é a terceira dica, né? Você tem que treinar antes da entrevista. Então, todo o seu conhecimento você tem que treinar, conseguir expor esse conhecimento. Então, pega ali uma lista de perguntas, talvez eu vou deixar nas descrições aqui a lista de perguntas que mais fizeram para mim nas entrevistas que eu fiz nesses últimos 3 meses. Você pega essa lista de perguntas e estuda, pô, como que eu, com a minha experiência, com o meu conhecimento, consigo pegar e, pô, encaixa onde aqui? Encaixa onde aqui? Muitas perguntas não vão acontecer, porque eu já tive entrevista de 5 minutos. Passei para a segunda fase, por incrível que pareça, eu pensei que eu não tinha passado. Foi 5 minutos, passei para a segunda fase. E aí eu não passei na segunda fase porque foi uma entrevista em inglês, né? Era uma empresa brasileira, mas ela fazia serviço para fora. E aí acaba que meu inglês é meio enferrujado, consigo conversar, consigo dialogar, mas precisa de uma senioridade que eu não tinha. Então, eu acredito que por isso eu não passei. Mas foi bem interessante ali. Consegui passar, foi 5 minutos de entrevista. Eu fiquei besta, eu falei, caramba, como que pode entrevista tão rápido? Então, acaba que meio que essas são as três coisas. Então, eu pegava, o terceiro é treinar sozinho. A terceira dica, né, que eu posso te apresentar é treinar sozinho. Pegar e, meu, enfiar as caras e treinar. Faz uma entrevista. Se você conseguir, tenta gravar a sua entrevista. Não precisa gravar a pessoa. Grava você conversando com você ali. Isso não pode ser exposto. Então, deixa ali armazenado no lugar onde ninguém vai mexer, ninguém vai saber. Olhe para você se comunicando, olhe para você como você se gesticula na hora que você está explicando alguma coisa, se você faz sinais que, tipo, faz sentido tudo que eu tô falando, tem coisa que não tá fazendo sentido do que eu tô falando, eu tô me mexendo demais, tá esquisito, o cara tá falando uma coisa e as mãos não seguem, sabe? Às vezes sua cara, você, ai, meu Deus, tal. Não, você tem que ficar de boa, ser um cara simpático, você olhar pra câmera quando falar, por mais que pareça ser besteira, isso traz uma conectividade com a pessoa que está te olhando do outro lado. É inconsciente isso. Então, esses são meio que os três pontos que mais me fizeram ali conseguir evoluir nessa questão. Tinha até outra questão também, a questão da vergonha. Eu tinha vergonha porque normalmente estava sendo todas por videochamada, né? Então, tá em casa, você fala, pô, vou ficar conversando aqui em casa e tal, não sei o quê. Eu acabei deixando um pouquinho pra lá essa questão. Daqui a um tempo ninguém vai mais estar vivo mesmo, eu tô fazendo meu corre aqui. Então, eu acho que é besteira você ficar se importando com terceiros. Isso, por incrível que pareça, isso me prejudicava muito. Isso me fazia literalmente ficar travado em fazer minhas coisas. Então, às vezes você mora com sua mãe, mora com seu pai, mora com seu irmão,
Ou até com um colega, né? Às vezes tem gente que, pô, tá fazendo faculdade, o cara tá morando ali numa república e tal, acaba ficando um pouco com vergonha, as pessoas às vezes não respeitam. Então tem muitas variáveis aí que podem acabar meio que te atrapalhando nessa questão. E meio que é isso. Eu acho que essas são as três coisas que mais me fizeram conseguir melhorar minha confiança na hora da entrevista. E vou, vou, vou fazer como que pode se dizer? Vou voltar da primeira até essa terceira. Então a primeira é falar sobre a sua experiência da forma que seja separada por partes, assim. E é bem rápido, é algo que não pode levar muito tempo. Então, primeira parte você se apresenta, Gabriel Alves, tenho 28 anos. O segundo seria só a parte meio que curricular ali que você tem, de questões de experiência. Então, se você tem uma experiência como desenvolvedor trabalhando em tal empresa, em X anos, que trabalhava com tal nicho, ponto. Essa é a segunda parte. Aí, por exemplo, junto com essa segunda parte, você consegue juntar também com o que você está se desenvolvendo dentro da tecnologia. Então, eu estou cursando desenvolvimento de sistemas, estou cursando um curso técnico de desenvolvimento web. Então, são esses pontos que já dá um tchan ali, né? De experiências com tecnologia. Aí vem a parte 3. Bom, experiência com as tecnologias eu tenho em SQL Server, eu tenho em HTML, CSS, Bootstrap, levantamento de requisitos com stakeholder, documentação e melhorias das aplicações, então refatoração de código, por aí vai. E aí você vai falando das coisas que você meio que tem ali de experiência. Já linkando com o que você vai colocar com a próxima coisa que me fez melhorar, né? O segundo tópico que me fez melhorar, que é o estar. Então, você já tenta pegar alguma coisa que você está falando aqui na sua introdução que seja vinculada com essa parte do estar. Então, pô, eu fiz um desenvolvimento de um cenário que era muito ruim, no cenário, né? Muito ruim, a API demorava muito para conseguir subir ali para começar a fazer o projeto. E aí a tarefa, eu tinha que melhorar essa questão da performance de build dentro da nossa API. Para fazer qualquer tipo de correção, uma refatoração básica, levava muito tempo. A minha ação que eu tomei para conseguir resolver essas questões foi pesquisar uma forma onde era o gargalo, tentar entender onde era o gargalo. Então, primeiro olhei ali, vi, pô, o gargalo tá sendo no HTTP client ali, tá tentando subir os pacotes ali de protocolos para mandar de mensagem, tá demorando demais. Não é o HTTP client, né? É o WCF. Falei errado, me perdoe. Então, o WCF demora demais para subir os pacotes ali de protocolo, para conseguir empacotar toda a mensagem que vai ser enviada da requisição, do response, e as referências estão dando muito trabalho. Então, o WCF está sendo nosso gargalo hoje. O que eu posso fazer para melhorar? Vou tentar mudar essa comunicação da nossa API. Com o quê? Tem alguma coisa que é mais performática? Tem, HTTP Client. Então, vou trazer o HTTP Client e vou fazer alguns testes. Fiz alguns testes, melhorou. E aí trouxe um resultado muito bom de performance de 10 minutos de build, 5 minutos de build para uma refatoração de código, para uma correção básica de bug, para questões de segundos. Isso é música para os ouvidos de um recrutador. Pelo menos foi. Eu me senti bem falando dessa forma, eu me senti bem expondo dessa forma as minhas experiências. E aí o terceiro é treinar sozinho. É algo que eu acho que vai fazer muita diferença se você conseguir treinar sozinho, conseguir falar ali, pô, ele vai me perguntar isso. Aquele cenário imaginativo, sabe? Na imaginação, assim, você, pô, isso aqui é pra isso, e aquilo dali é pra aquilo. Bom, ele vai me perguntar isso, eu vou responder isso. Eu sei que ele vai me perguntar quem eu sou, de onde eu venho, quais que são as minhas experiências, fale um pouco sobre mim, então eu vou falar isso. Então você treinar sozinho antes da entrevista, sempre olhando como base o requisito da vaga. Você olha todo o requisito da vaga
Então, poderia ser até o quarto tópico, olhar o requisito da vaga e ver o que está fazendo realmente a diferença ali. Bom, isso daqui é o que eu queria trazer hoje para vocês aí. Teve um rapaz aí que me deu um toque, que é o @barrosssx. Valeu aí pelo comentário, ele tá querendo aprender para entrar na área. Então, esse daqui é um primeiro tópico, é um tópico mais de conversa ali, mais de dica, não é necessariamente programação ainda, mas eu vou começar a implementar a programação, vou começar a fazer uma playlist de Python, vou começar a desenvolver ela, porque eu trabalho com Python agora, é uma linguagem que eu estou aprendendo, trabalho com C Sharp também, mas eu quero mandar esse abraço pro @barrosssx. Já faz um mês eu falei para ele que ia trazer mais vídeos, eu tava devendo isso pra ele. Cara, valeu aí pela força. Então, tamo junto. Se vocês gostarem aí, dê um like. Não dislike, dê um like. Compartilhe aí, se inscreva no canal. E qualquer coisa, se vocês tiverem uma dica sobre alguma coisa que vocês querem que eu traga aí pra vocês no vídeo, só ligar a gente aí, mandar uma mensagem que a gente tenta desenvolver aí da melhor forma possível, da forma mais didática que eu conseguir. Então, nós estamos juntos. Valeu. Fui.